Fala galera cervejeira, beleza? Aula 6 do curso Produção Cervejeira Sustentável. A água cervejeira é 90% da nossa produção, mas o sabor, o aroma, o corpo e as incríveis sensações aí relaxantes de se tomar uma cerveja são adquiridas por meio dos demais insumos cervejeiros. A água ajuda a intensificar essas sensações sensoriais e proporciona o meio apropriado para tudo isso. Mas é preciso compreender como que cada um desses insumos atuam no processo de produção da cerveja. Nessa aula, veremos as características básicas do malte, do lúpulo e das nossas leveduras. Eu sou Luiz Villani, formando do curso superior em Tecnologia de Produção Cervejeira da Faculdade Anhanguera. Essa aula faz parte do projeto de extensão Produção Cervejeira Sustentável. E esse canal é o canal Vilas Universo Cervejeiro. Pessoal, antes de começar o conteúdo desse vídeo, quem já vem acompanhando as aulas do curso, eu peço encarecidamente mesmo que faça um comentário, que possa comentar aí sobre o que está achando até agora, porque isso é importante para a gente elaborar um relatório no final e essa experiência do projeto de extensão, ela tem que ser relatada, inclusive com alguns depoimentos aí das pessoas. Então, quem puder fazer um relatório ou um depoimento, vai nos ajudar muito nesse processo. Então, resolvido o problema da água cervejeira, como nós mostramos na aula anterior, o segundo passo é adicionar a essa água os nossos ingredientes, os insumos, né? O primeiro deles é o grão, né? O nosso malte. Como já dissemos anteriormente no curso, né? Nos grãos, quando se inicia aí a sua germinação e logo depois essa é interrompida, ocorre então a modificação que facilitará posteriormente a conversão do amido em açúcar. Esse processo é o que nós chamamos de conversão, é o que nós chamamos de sacarificação. E esse processo que se interrompe a germinação, né, é o processo de malteação. Quando acontece a malteação, a gente produz enzimas e que vão facilitar aí a sacarificação quando a gente estiver atuando em temperaturas mais altas, quando essa cama de grãos, né, que a gente adiciona à água, ela estiver numa água acima dos 60 graus principalmente. Na realidade, são duas enzimas que atuam em diferentes temperaturas nesse processo. E isso é importante demais a gente saber, né? Porque isso muda e altera completamente o perfil da cerveja, deixando a cerveja com mais corpo ou a cerveja mais seca, né? Então, para quem gosta daquela cerveja mais seca, a gente tem que saber em qual temperatura que a gente vai fazer, principalmente a nossa sacarificação. A beta-amilase, por exemplo, ela já atua nessa conversão do amido, acelerando aí as reações químicas, a partir dos 55 graus. E ela atua melhor ali até os 60 ali, a gente tem uma atuação grande dela, depois ela continua, ela predomina, mas vai modificando o perfil, tá? Então, a gente fazendo aí por volta de 63, a gente tem uma ação grande de beta-amilase. Se eu for aumentando isso, ela já não tem uma ação tão grande como ela teria. Então, a faixa dela depende dessa temperatura. Já a alfa-amilase, ela atua de forma mais intensa entre 68 e 72 graus. A diferença da ação dessas enzimas na sacarificação está na forma como ela quebra o amido, gerando açúcar. De uma forma mais simples, para a gente não entrar muito em detalhes em relação a isso, detalhes químicos, né? A gente pode dizer que a beta-amilase ela produz açúcares fermentáveis. São açúcares como a maltose, né? Que é mais padronizado e fácil de fermentar. E a alfa-amilase, ela produz tanto açúcares fermentáveis como a maltose, mas ela também produz açúcares que são mais difíceis de fermentar. No caso, a maltotriose e a dextrina. As dextrinas, por exemplo, são açúcares que não são fermentáveis. Então, isso vai depender do tipo de levedura também que a gente usa. Tem leveduras que conseguem fermentar a maltotriose, outras não.
tá? Então isso é específico de cada cepa. E quanto mais maltose no mosto, mais fermentável ele será, e isso indica que nós teremos uma cerveja que vai secar mais, porque ela não vai deixar residual de açúcar, né? Vai deixar um residual muito básico, então ela fica mais seca. Já os açúcares que não são fermentáveis, eles deixam um residual, e aí isso intensifica o corpo também, até a sensação de peso que a gente tem da cerveja na língua. Os açúcares, eles vão ser consumidos, né, na fermentação. Então as leveduras elas vão atuar transformando a cerveja em álcool e em CO2, tá? Esse aí é um outro processo. Então toda a mosturação que a gente faz é para sacarificar, né, transformar o amido em açúcar, e esse açúcar depois é que vai ser convertido no álcool no processo de fermentação. Então, para você que gosta de uma cerveja mais encorpada, né, o corpo da cerveja é estabelecido pelos açúcares residuais. Portanto, cervejas em que o mosto foi sacarificado em temperatura acima de 68 graus, elas vão facilitar a produção de uma cerveja mais encorpada e terão aí um certo dulçor. Já cervejas advindas de um mosto sacarificado aí por volta dos 60 graus, eles terão um perfil mais seco. O intermediário aqui, gente, ele também existe, tá? E é muito comum. É inclusive o que eu uso, tá? Para fazer as minhas braçagens, geralmente eu vou para o intermediário. As cervejas, quando elas são sacarificadas aí por volta dos 66 graus, de 64 a 68 aí principalmente, a gente vai ter a ação das duas enzimas. Na realidade elas atuam, só que em todos os momentos, mas algumas elas agem de forma mais intensa, elas são favorecidas, né, para atuarem nessa faixa de temperatura. Agora, gente, para expormos o amido do grão, aí para fazer o processo de sacarificação, é necessário que esse grão esteja moído. E essa moagem, ela deve preservar a casca do grão. Ou seja, o ideal não é transformar o grão em pó. Então não é bater no liquidificador, é usar um moinho mesmo, para que a gente possa simplesmente quebrar esse grão e preservar a casca dele. Essa casca ela vai atuar como um filtro natural no mosto posteriormente. Existem diferentes tipos de moinho, né, e até mesmo tipos de moagem. A gente pode fazer tanto moagem a seca quanto moagem úmida. Basicamente, para moermos, o que a gente faz hoje, principalmente em casa, é moer a seco. É o mais comum também na própria indústria, né? E a gente usa moinhos de rolo, que são os mais utilizados nesse processo. Outro detalhe fundamental é que existem perfis de maltes diferentes. De uma forma geral, nós temos os maltes de base, que são maltes claros, né, que não passa por um processo mais intenso de torra. Ele passa só por um processo de secagem. Então ele é elevado a temperatura no processo depois da germinação, né, a temperatura é elevada para que ele só seque. Então, ao ser exposto a uma temperatura apenas para secagem, né, ele encerra a germinação, e o primeiro quadro que a gente tem aí na imagem mostra a coloração, né? O primeiro quadro é um malte Pilsen, por exemplo. Esse malte não tem característica de provocar sabores fortes, são sabores mais leves, sabores de casca de pão, são sabores bem mais suaves na cerveja. E eles podem ser usados numa proporção de 100%. Eu posso usar só esse malte, que é o comum, que é o que a gente chama do puro malte. Geralmente é usado o malte Pilsen. Pode ser outro também, tá? Mas é o mais comum. Exemplos de maltes de base, então, são o Pilsen, que eu acabei de falar, o Pale Ale, são os mais tradicionais, assim como maltes Viena e Munique. Maltes defumados também são maltes de base, tá, gente? Mas ele produz um sabor muito intenso e a gente vai falar sobre isso. Então esses maltes são mais claros, influenciando também menos na cor da cerveja. Quer dizer, ele vai influenciar no perfil mais amarelo, mais claro, palha, ali passando pelo dourado, né? No caso do Munique, no caso do Viena, a gente pode chegar até num avermelhado também, né? Mas o mais comum é ele puxar para o amarelo. Então os sabores de pão a biscoitos são comuns, né, com uma intensa presença desses maltes nas cervejas.
Maltes mais tostados também são chamados de maltes especiais. E aí a gente tem um processo específico, tá, de alguns maltes que passam por uma reação, ali na torra dele, ele passa por uma reação de Maillard, né? Então isso provoca a caramelização desse malte. Isso vai influenciar também no sabor que ele passa para a cerveja, assim como na sua cor, né? Eles vão intensificando mais a cor, já passando para o avermelhado, para o cobre, né? E em termos de sabor, ele vai dar o sabor do caramelo, do toffee, outros perfis para a cerveja. Portanto, a contribuição desses maltes está mais presente na complexidade da cerveja, como, por exemplo, o aroma, a cor, os sabores que a gente pode extrair. Maltes muito torrados aí chegam a apresentar aroma e sabor de café, chocolate, por exemplo. Então a gente percebe muito isso, assim como o malte defumado dá uma presença do sabor de fumaça. Por sua intensa contribuição nos sabores, o percentual desses maltes especiais ele é bem reduzido, né? Caso contrário, a cerveja ia ficar intragável, ela começa a ficar enjoativa, né? E no caso dos maltes torrados, ficam intragáveis mesmo. Ela fica extremamente astringente, torrada, e não dá muito para beber mesmo não. E aqui há uma vasta possibilidade de tipos de malte e suas combinações. Nós já dissemos que os maltes de base, né, eles podem ser usados em uma proporção de 100% da receita. Mas nessa tabela a gente observa que os maltes especiais eles têm características diferentes e por isso eles também têm um percentual aí que é melhor para a cerveja, tá? Que é o usual para a gente utilizar. Então é importante a gente observar esses detalhes. Os maltes caramelos, eles devem fazer parte da composição, né, do nosso grish, né, da nossa mistura de maltes, entre 5% e no máximo 25% do total. Acima disso, a gente vai desequilibrar os sabores. A mesma lógica ocorre com os maltes mais torrados, né? O excesso de malte torrado, como a gente disse, ele vai dar uma composição que gera sabor adstringente e isso nunca é desejável mesmo. Nesse caso é o pior dos cenários, né, para uma cerveja. E portanto, gente, o produtor de cerveja ele deve conhecer as características dos insumos. Nós estamos falando aqui primeiro do malte, porque esses insumos eles também vão harmonizar sabores e equilibrar a sua cerveja, né? E a mistura aí, quando a gente passa para lúpulo e tudo, tem também um impacto dessa mistura. Por isso a gente tem uma infinidade de possibilidades de produção da cerveja, tá? Para os maltes torrados, o uso é mais restrito do que para os maltes caramelos, tá? Não se usa mais do que 1 a 5% da mistura toda ali dos nossos maltes de maltes torrados. Ao final da produção, um grande resíduo desse malte, então, ele é produzido, porque a cama de grãos, tudo que a gente deposita, ele vira o que a gente chama de bagaço de malte, né? E esse bagaço, ele possui aí propriedades nutricionais que podem e devem ser reaproveitadas de diversas formas. Entretanto, muitas vezes por falta de conhecimento, de planejamento, até de logística, a gente acaba não aproveitando esse malte, né? esse bagaço. Um planejamento e uma destinação correta desse resíduo pode impactar em economia. Desde já, eu recomendo a leitura de um pequeno artigo do blog da Escola Superior de Cerveja e Malte, intitulado Resíduos das Cervejarias, o que fazer com o bagaço do malte. O link está aí abaixo no slide, eu vou deixar também para vocês na descrição também do vídeo, para que vocês possam acessar e ter essa leitura complementar. Chegamos então aos lúpulos, né? A descoberta do uso dos lúpulos, ela só se deu na Idade Média, como a gente já contextualizou aí em outra aula. Até então, o que se utilizava era um composto de condimentos de ervas, né, e de especiarias, que se chamava gruit, que era o tempero, então, das cervejas medievais. Os lúpulos são uma espécie de trepadeira que produzem flores em formato de cone, tá? Essas flores, principalmente as flores femininas, na realidade somente as flores femininas, elas são usadas na produção de cerveja. Ela possui componentes advindos da lupulina, que é uma substância que é amarela, né, de cor amarela, que pode ser visualizada inclusive quando a gente faz um corte
desse lúpulo. A gente consegue perceber ali as bolinhas amarelas que são as lupulinas. E é da lupulina que se extraem os óleos essenciais responsáveis pelo aroma e pelos alfa-ácidos, que são responsáveis pelo amargor da nossa cerveja. Existe uma grande diversidade de lúpulo e cada espécie pode combinar concentrações mais ou menos intensas de óleos essenciais e de alfa-ácidos. Inclusive, pode ter uma variação também, gente, de safras, tá? Uma safra pode estar mais amarga ou mais aromática do que uma outra safra do mesmo lúpulo, tá? Isso também difere de regiões. É muito comum ter propriedades diferentes que se adaptam às regiões, como acontece no caso dos lúpulos americanos que a gente viu na Escola Americana de Produção de Cerveja. E existem variedades de lúpulos que são mais ricas em óleos essenciais, nós chamamos de lúpulos de aroma, né? E outras que são mais ricas em alfa-ácidos, que são os lúpulos de amargor. E ainda variedades que equilibram essa concentração. Então ela permite ser utilizada tanto para fins de amargor quanto para fins aromáticos. Então é uma característica mista aí, ela pode ser utilizada para ambos os processos. As variedades de perfis sensoriais dos lúpulos, elas são então imensas. Há lúpulos de aromas florais, de frutas amarelas, de frutas vermelhas, de pinho, terrosos, herbais, dentre outras características. O nosso conhecimento sensorial aí, ele faz muita diferença na hora da gente ter essa percepção, tanto no aroma quanto no sabor. E essas características, elas também variam conforme, inclusive, as suas adaptações nos climas e nas diferentes regiões. Essas variedades foram sendo cruzadas aí através de anos, tá? Inclusive de forma natural em fazendas. Na Inglaterra é muito comum, as pessoas citam que os primeiros lúpulos que foram cruzados é que de um lado da fazenda você tinha uma divisão, às vezes por uma estrada, de um lado tinha um tipo de lúpulo, do outro tinha outro, e a polinização cruzada acabava gerando uma espécie diferente de lúpulos. Foi assim que começou aí todo esse processo genético, né, da mudança dos lúpulos e desse desenvolvimento de características cada vez mais intensas de alfa-ácidos e de óleos essenciais. Os lúpulos também possuem características antibacterianas e agem como conservante natural da cerveja, como a gente viu na história das cervejas IPAs, né, das IPAs, Indian Pale Ale, né? Como que foi importante o uso, o aumento da concentração de uso para que a cerveja conservasse aí em viagens longas da Inglaterra para a Índia e no retorno mantendo aí todos a bordo aí regados de cerveja durante todo o percurso. Nós não vamos citar aqui exemplos dessas variedades todas, tá? Porque demanda muitas explicações e isso é muito complexo. O importante é a gente conhecer esses princípios, saber que tem essas diferenças, para a gente avaliar no rótulo, nas embalagens mesmo de cada um desses produtos, quais são as características. Então, você tendo essa distinção do que é óleo essencial, do que é alfa-ácido, existem outras características, tá, gente? Essas são as principais. Então, só por ela você já identifica se aquele lúpulo poderia até sugerir ali uma substituição, caso você não ache o que você estava procurando, para aquele perfil de cerveja que você está produzindo. Outra coisa importante é que nós também podemos inventar um pouquinho aí e alterar os estilos usando um tempero diferente. Às vezes você pode produzir um estilo de cerveja e fazer uma adaptação dele. Você vai sair, obviamente, do estilo, mas é interessante esse exercício. Muitas vezes a gente pega um estilo, a gente faz ali uma adaptação e sai cervejas muito boas. Importante você registrar, porque quem sabe você pode estar criando um novo estilo aí a partir dessa adaptação que vai cair no gosto também da galera. Então eu sempre recomendo, experimente isso aí, porque possivelmente você vai obter resultados interessantes e que pode te satisfazer muito. Por fim, as leveduras, ou o fermento cervejeiro, né? A princípio, esse insumo é o que chama menos atenção nos cervejeiros iniciantes, porque é só um pacotinho, né, de fermento e ao final do processo todo ali é a parte onde a gente não atua, né? Não tem o nosso trabalho, a gente só adiciona e quem atua de fato
são as leveduras. Inclusive é um ditado aí no meio cervejeiro de que o homem ele faz o mosto, quem faz a cerveja são as leveduras, não o homem, né? Porque é um ser vivo que vai fazer essa atuação mesmo na fermentação, transformando aquele mosto doce nessa bebida tão gostosa que a gente conhece. A atuação da levedura, ela tem uma característica determinante na qualidade da sua cerveja, tá? Leveduras, como eu disse, são seres vivos, que no caso do meio seco, elas se encontram, quando a gente pega ali os pacotinhos secos, elas se encontram adormecidas. Portanto, a sua manipulação correta, ela pode evitar estresse e até a morte dessas leveduras. O estresse pode impactar na qualidade da nossa cerveja. Então, uma levedura estressada, ela não vai atuar bem e isso vai influenciar no processo todo de fermentação. Como já explicamos, né, nós temos leveduras que atuam de forma mais eficiente em temperaturas por volta de 20 graus, que são as leveduras ales, e outras que atuam de forma mais eficiente em temperaturas mais baixas, que são as leveduras lagers, né, que atuam no meio aí de forma mais eficiente em torno de 10 graus. As leveduras, como nós já dissemos, elas vão transformar o açúcar do mosto em álcool e CO2, o que chamamos de fermentação. Então o processo de fermentação é essa transformação em si. Entretanto, a sua capacidade de consumo dos açúcares fermentáveis depende da qualidade, né, da vitalidade e da quantidade dessas leveduras. Calcular a dosagem correta da quantidade de levedura, então, é sempre importante, porque ela não vai conseguir fermentar todo aquele mosto caso esteja em quantidade inferior. Cervejas que têm uma densidade muito alta, têm um mosto muito doce, né, muito açucarado, elas demandam uma quantidade muito grande de leveduras. E tem leveduras também que depois de um certo processo ali de teor alcoólico, elas não resistem, tá? Elas morrem a partir do próprio álcool que ela produziu. Então, elas têm uma certa resistência, uma tolerância a determinada graduação alcoólica. Isso é importante na hora da gente escolher a nossa levedura específica para o tipo de cerveja que a gente vai fazer. Nas cervejas básicas aí, com teor alcoólico aí que varia de 3 a 9% até, geralmente várias cepas que nós temos comuns, elas dão conta tranquilo, mas tem cervejas então mais intensas de álcool, a gente teria problemas. Então esses processos aí, esse conhecimento todo, ele vai demandar também uma análise laboratorial para a gente compreender se essas leveduras estão ativas, qual que é a vitalidade dela. Então, isso é feito a gente faz uma análise microscópica mesmo nesse sentido. Então, não é comum ao produtor caseiro, né? Mas na indústria isso é indispensável. E aí, para o caseiro, né, o importante é observar a vitalidade do produto. Então, a gente pode aí evitar qualquer tipo de estresse nas leveduras ao manipulá-la, né? Mudanças bruscas de temperatura, ela pode estressar, falta de oxigênio no mosto, ele também estressa porque a levedura ela atua consumindo oxigênio no início do processo ali do metabolismo dela, então ela depende de um oxigênio em boa quantidade no mosto para ela iniciar de forma mais intensa a sua ação, tá? E também de nutrientes, né? São fatores que a ausência de nutrientes para essa levedura, ela também pode ser um fator de estresse. Na produção caseira, isso pode ser evitado com cuidados simples, tá, gente? Na manipulação dela e também na verificação da própria embalagem do prazo de validade, que é o outro processo, né? A levedura que está mais tempo armazenada, ela tende a já ter ali algumas leveduras mortas, né? Então, outra coisa que o excesso de levedura também pode provocar sabor indesejável na nossa cerveja. Por isso, um cálculo correto e uma boa preparação dessa levedura é fundamental. Nós vamos mostrar isso, tá, gente? Aqui a gente só está falando da característica, mas no processo de produção a gente vai mostrar isso de uma forma mais clara. As leveduras, ao iniciar o consumo dos açúcares do mosto, elas se propagam ou se multiplicam.
Mas para isso ocorrer de forma adequada e sem estresse, é necessária a presença de oxigênio. Ok? A gente já falou sobre isso, mas isso é muito importante, por isso que eu estou frisando aqui. No processo de produção de cerveja, no final da mostura, então a gente faz uma aeração do mosto, a gente induz ali a absorção de oxigênio para prepará-lo para receber essa levedura. Nós vamos mostrar isso melhor no processo de produção, mas no momento agora, o mais importante é saber que nós precisamos ter esses cuidados. Mas na prática, a gente vai mostrar isso aí de uma forma mais didática e fácil de entender. A quantidade de leveduras, então, dependerá da quantidade de açúcares presentes no mosto, e para isso é necessário medir a densidade do mosto. Isso pode ser feito mesmo em casa, a gente faz isso em casa com a ajuda de um desses equipamentos aqui, tá? O densímetro ou o refratômetro. Na prática a gente vai mostrar o uso, mesmo a aplicação aí do uso do densímetro e do refratômetro. Mas a chamada densidade ou gravidade original, que a gente chama na produção cervejeira de OG, então você pode ficar aí tranquilo que você vai escutar muito isso aí, qual que é a OG da cerveja, ela vai representar a quantidade de açúcares presentes no mosto. Ao longo da fermentação, esses açúcares são consumidos e essa densidade vai baixando. Então, quando ela estabiliza, significa que as leveduras presentes nesse mosto, elas não vão conseguir mais fermentá-lo. Isso que representa o final da fermentação pode até ser se os cálculos das leveduras estavam corretos, mas se estiverem errados, pode ser que as leveduras não foram suficientes para fermentar todos os açúcares. Então, requer uma adição complementar de levedura. Por isso que esse parâmetro que a gente tem da OG é muito importante para a gente ter também uma expectativa do tanto que nós vamos baixar aí a densidade, né, até atingir a OG, a FG, que é a gravidade final, né, a densidade final que a gente almeja. É por meio de um cálculo específico que a gente relaciona a OG com a FG, então o número de açúcar que a gente tinha inicialmente e o número que a gente tem no final, e aí é possível a gente calcular o teor alcoólico da cerveja. Bom, pessoal, em relação ao referencial bibliográfico, eu já indiquei aqui, né, os livros da chamada coleção Brew Elements, né, que é essa caixinha aqui. Essa caixinha é só algumas pessoas que têm, ela é específica, né? Mas aqui a gente tem 4 livros, o Água, o Malte, o Lúpulo e a Levedura, né, que falam muito sobre essa questão de uma forma específica. Esses livros eles eram publicados pela editora Crater, né? Essa editora ela acabou encerrando suas atividades, mas eles continuam sendo comercializados pela Rede Craft, a partir de uma parceria com a editora Crater, para que a gente tenha esses livros ainda no mercado. Alguns livros da editora eu não encontrei no site da Craft, então eu recomendo que as pessoas que tenham interesse, que até adquiram esses livros aí quando puder, porque pode ser que alguns livros que não estão sendo editados, eles podem sumir do mercado. Hoje a gente encontra aí nas grandes livrarias online, né, as mega livrarias, a gente ainda encontra grande parte de todos os livros que foram publicados. Eu já falei sobre o livro Água, né, e recomendo fortemente que as pessoas estudem também o livro Malte, né? O livro Malte, ele foi publicado pelo John Mallet, né, em 2022, são todos muito recentes aqui no Brasil, embora são livros até antigos, quando a gente pega a literatura em inglês. O livro Lúpulo, que é outro livro também muito interessante, tá? Ele fala inclusive sobre o cultivo do lúpulo, que é uma prática que está chegando no Brasil, e acho que vai estar só se intensificando. A gente está tendo bons resultados em relação ao plantio de lúpulos no Brasil. Esse livro é de Stan Hieronymus. Ele, para mim, já virou um manual. Eu sempre consulto ele para fazer substituição de lúpulo, para fazer receita mesmo, buscar perfis específicos de lúpulo. Estou até pensando em em iniciar uma pequena plantação também com base no referencial que a gente tem desse livro, né? Ele foi publicado em 2019. E o livro Levedura, ele completa então a coleção. É um guia prático de fermentação de cerveja, né, do Chris White e do Jamil Zainasheff.
Foi publicado em 2020. Então é muito interessante também esse livro, você entender ali alguns princípios, inclusive de possibilidade de mesclar leveduras em determinados perfis de cerveja. Eu aprendi demais com esse livro e com as possibilidades que ele te passa. Agora, gente, um outro livro muito legal, e se você aí é adepto das IPAs, é o livro, eu chamo o pessoal que gosta de IPA, como eu, de IPA maníaco, né? Eu me considero um IPA maníaco, sim, adoro cervejas mais intensas de lúpulo, tanto de aroma quanto de amargor, né? E esse livro aqui, ele não pode, então, para quem gosta de cervejas mais amargas, mais lupuladas, mais aromáticas, né? Eu recomendo aí fortemente o livro A Nova IPA. O subtítulo dele já diz que ele é um guia científico sobre aroma e sabor do lúpulo. Ele foi escrito por Scott Jenisch, né, publicado em 2022. Então, todos esses livros estão bem fresquinhos aqui na língua portuguesa, né, e nos proporcionam um material de muita qualidade para estudo. Com base nesse conhecimento básico, na próxima aula a gente já pode aí pensar em como produzir a nossa cerveja, né, a nossa própria cerveja. Eu vou mostrar uma abraçagem feita aqui na minha casa. Para isso, nós precisamos mostrar os equipamentos necessários, contextualizar algumas diferenças básicas entre a produção caseira e industrial. É básico mesmo, tá? O que muda, já adianto, é a proporção, mas é importante a gente conhecer mais toda essa base para a gente chegar de fato na prática e fazer uma cerveja de forma consciente ali do que a gente está produzindo e os resultados que a gente espera obter. Muito obrigado pela atenção e até mais!